Perde o Palmeiras, vence o Fluminense por 2-1, mas temos que colocar também nessa balança as circunstâncias. Um Palmeiras reserva, Bruno Prado. O time reserva do Palmeiras, uma opção do Abel Ferreira. Como eu falei, eu acho que o Palmeiras tinha que tentar jogar o máximo possível com a sua melhor equipe, ou mais próxima do que tem de melhor. É cedo, claro que é uma distância enorme para o Botafogo, mas o Palmeiras é um time que é o atual campeão brasileiro, então é um time que, pelo investimento que tem, pela estrutura que tem, ele tem que lutar pelos títulos dos principais campeonatos, mas o time do Palmeiras hoje foi com reserva, só o Everton e Gustavo Gomes de titulares em relação ao jogo do Atlético Mineiro no meio de semana, e o Fluminense aproveitou disso, fez 2-0. Primeiro tempo até o Palmeiras poderia ter virado com empate. Primeiro tempo o Fluminense não foi melhor que o Palmeiras. O Palmeiras avançou, marcando a saída de bola do Fluminense e conseguiu travar o Fluminense. No segundo tempo a coisa ficou mais fácil para o time carioca, até porque o Fluminense não demorou para fazer o segundo gol, foi um desenho claro, né? O Palmeiras apertando marcação e o Fluminense tentando sair da pressão para jogar nos contra-ataques, mas no segundo tempo, quando o Fluminense fez 2-0, aí não tinha muito o que fazer o time do Palmeiras. O Fluminense teve até algumas oportunidades boas de marcar. Acho que o 2-1, né? No final o Gomes fez o gol. O 2-1 reflete um pouco mais do que foi o jogo. O Fluminense não fez lá uma grande partida, vence principalmente pelo segundo tempo, mas o 2-1 fica mais justo. 2-0 acho que seria até muito elástico pelo que foi o jogo. No primeiro tempo o Palmeiras merecia a sorte melhor. Agora há 20 jogos seguidos sem derrotas no Maracanã. 15 vitórias e 5 empates no período. A última e única derrota como mandante foi para o Botafogo no Carioca por 1-0. E aqui os detalhes do Fluminense em casa neste ano. 23 jogos, 16 vitórias, 6 empates e 1 derrota. Até o Gabriel Dias perguntou, para você durante o jogo se estaria sendo um vexame o Palmeiras perder para o Fluminense no Maracanã, e você citou que não. Esses números comprovam que não mesmo, ainda mais com o adversário sendo reserva, né, Bruno? É um Fluminense muito bem na temporada e com esses números no Maracanã. O problema é fora de casa, né? O Fluminense tem uma diferença grande de desempenho como mandante, como visitante. No Maracanã o Fluminense vai muito bem, consegue os seus resultados, com isso se mantém ali entre os primeiros, foi o terceiro colocado no Brasileiro do ano passado, está na terceira colocação no Brasileiro atual. Tem que melhorar fora. O jogo com o Argentino Júnior no meio de semana pela Libertadores foi até um bom resultado, claro, o empate fora vai decidir no Rio de Janeiro, mas o Fluminense, principalmente no primeiro tempo lá em Buenos Aires, se livrou de tomar pelo menos mais um gol, né? Se vira 2-0 para o Argentino Júnior, complicaria, mas conseguiu o empate com todas aquelas circunstâncias, um jogo maluco com a expulsão do goleiro, um jogador de linha no gol, mas de qualquer maneira, fora de casa o Fluminense não vai bem, mas no Maracanã é muito forte, é difícil ganhar do Fluminense no Maracanã, e hoje também aproveitando a situação, né? Aproveitando que o Palmeiras foi com o seu time reserva, o Fluminense fez o resultado, vitória por 2-1, e o Fluminense tá ali embolado. É que o Botafogo tá muito fora da curva, né? Mas no aproveitamento comparado com outros anos, o Fluminense tem uma campanha de briga por liderança, junto com o Flamengo e com o Palmeiras, mas o Botafogo tá muito fora do normal, o Botafogo abrindo 12 pontos em relação a esse trio, uma campanha sensacional do time do Botafogo. E Bruno, sobre o Palmeiras, não tem como não falar, né? As redes sociais ali, pelo lado palmeirense, estão reclamando muito, né? Os torcedores de reforços, dizendo que o time alternativo do Palmeiras está muito longe do time titular. Hoje apenas 2 titulares ali absolutos, né? O Everton e o Gustavo Gomes. No restante era todos, né, reservas. E muita gente reclamando disso. E de fato o Palmeiras não contratou ninguém na janela de transferências. É um fato que agora a diretoria vai conviver com essa cobrança até o final do ano. Se não vencer a Libertadores, a cobrança será ainda maior, porque no Brasileiro está distante do Botafogo, caiu na Copa do Brasil para o São Paulo e agora tem apenas a Libertadores da América, abriu vantagem contra o Atlético Mineiro no jogo de ida das oitavas de final. Sim, há uma diferença
real de qualidade dos titulares para os reservas do Palmeiras. Poderia ter um equilíbrio, poderia o Palmeiras ter algumas opções melhores, 2, 3 contratações seriam bem-vindas, mas acho as críticas exageradas, acho importante você ter cuidado com o seu dinheiro, não sair gastando na pressão de torcida, na pressão de rede social. Isso acho que o Palmeiras faz bem, mas o que não quer dizer que não precisa de ninguém. Pelo menos um volante ali com condição de ser titular e mais uma ou duas opções de meio para frente, quando o Abel precisa mexer na equipe, fica faltando, né? O Palmeiras poderia ter um elenco um pouco melhor, sim, um pouco mais qualificado, porque realmente esse ano o Abel, quando precisou dos reservas, ele muitas vezes teve problemas. Até por isso, talvez, ele tenha forçado mais os titulares em outras ocasiões. Ano passado ele rodou mais na Copa Libertadores, esse ano não. Realmente tem um desequilíbrio, sim, entre titulares e reservas. O Palmeiras, que assim, abertamente, digamos, desta forma, tentou o Wendel e o Moreno, né? Agora mais pro final da janela. O Wendel acabou depois até negociando com o Flamengo, mas não deu certo também. E o Moreno, segundo informações, o Palmeiras não chegou ali nos valores que o Racing pedia. Seriam nomes que poderiam mudar esse patamar do time alternativo do Palmeiras, porque não são jogadores assim, por exemplo, de ataque, né, de definição. O Wendel é um excelente jogador, mas mudaria alguma coisa com esses dois jogadores, ou um desses, Bruno Prado? O Palmeiras deveria ter, digamos, feito um esforço maior para trazer Moreno ou Wendel, ou até mesmo os dois? O que você pensa sobre isso? Aí seriam opções para a posição de volante, né, para tentar uma reposição ao Danilo, né, que saiu no início do ano. Seria interessante, né? O Wendel também o Flamengo não conseguiu contratar. O Flamengo que costuma jogar mais forte no mercado em relação a valores. O Flamengo também não conseguiu o Wendel. Não é fácil negociar com o Zenit. O Zenit é um time que tem muito dinheiro e não negocia fácil. O Aníbal Moreno, segundo o que foi relatado, né? O Palmeiras fez proposta, chegou a uma condição de que o Racing pediu mais e o Palmeiras não aceitou. É claro que é importante você ter um controle financeiro, mas seria interessante sim mais um volante com condição de brigar ali com o Gabriel Menino, brigar com o Richard Rios por condição de titular. Mas no ataque, pelo jeito, o Palmeiras não procurou ninguém. Acho que além dessa posição de volante, no ataque ali, meia atacante, o Palmeiras precisa de alguns jogadores. Saíram 2 reservas que também não preenchiam essas lacunas, o Bruno Tabata e o Rafael Navarro. Foram 2 jogadores que deixaram o Palmeiras, o Tabata para o Catar e o Navarro lá para os Estados Unidos, mas os 2 também não eram jogadores que davam conta, mas poderia buscar uma ou duas opções ali de meio campo e ataque para poder dar opções ao Abel para mexer até durante os jogos.